Que o marketing ultrapassou barreiras severas da nossa sociedade, a gente não tem dúvida. Principalmente quando pensamos nesse último período pandêmico aí que se estendeu por 2 a 3 anos, né? E o marketing, claro, ele tem a sua importância nas atividades, ele possui aí uma ideia vital, né, na distribuição de informações e criação de conceitos de marcas, principalmente na mente e no psicológico das pessoas, né? É um estímulo necessário ao consumo da nossa sociedade. Bom, uma questão importante é o seguinte: sempre que o mercado se torna extremamente restritivo, né, ou ele entra em crise, de modo que a divisão de mercado se torna ameaçada, tá? A divisão de clientes se torna algo um pouco mais agressivo e a competitividade sobe. Geralmente a agressividade do marketing acompanha isso, a extensão, né, e a frequência também. E sempre que a gente observa isso, claro, existem efeitos colaterais óbvios, e um deles atinge 2 setores fundamentais da nossa sociedade. Um deles, né, é o mundo corporativo e outro é a educação. O que nós observamos hoje no mundo corporativo é algo que é um efeito do que vem sendo observado pelo marketing na educação. Tá? É um efeito do qual, para ser combatido nas futuras gerações, a gente vai precisar tomar medidas nos modelos educacionais, tá certo? Para que os recursos humanos das empresas parem de ter o desafio que estão tendo, que é a retenção de profissionais. Bom, para quem tem dúvida, o papel do RH, além de recrutar, é manter bons empregados nas companhias. Por quê? Porque é muito caro ficar trocando funcionários a todo momento, né? Pagando rescisões, contratando, treinando novos profissionais, além da baixa confiança que os gestores têm a cada turnover, a cada substituição que acontece nos cargos, tá? Em todo caso, a baixa retenção de profissionais hoje tem sido muito associada a fatores comportamentais dos colaboradores. Isso fez, inclusive, os recursos humanos trocarem a sua pauta de contratação das exigências de especializações em hard skills, né, que são habilidades técnicas, para valorizar os aspectos comportamentais dentro das soft skills, tá? Então, para o RH hoje, para que ele garanta um bom fator de retenção dos seus talentos, como eles chamam, isso já é uma espécie de marketing, trabalha-se de modo a avaliar o comportamento do funcionário, né, para ver se ele tem uma boa correspondência com a filosofia e a forma de atuação da empresa diária, porque não adianta nada você ter um grande talento com um grande conhecimento que traga resultados, mas que não passe nenhum ano na companhia. Mas mesmo assim, mesmo valorizando tanto fatores comportamentais, o êxodo, né, que o pessoal usa mais esse termo para a escola, mas a baixa retenção nas companhias, ela ainda vem sendo um fator constante, mesmo com a aplicação desse tipo de análise de soft skills. Qual a origem disso? Tá? Misturando uma análise de universos, usando uma análise freiriana, portanto, provinda aí de todas as reflexões e experiências do professor Dr. Paulo Freire. Não sei se você não gosta dele. O fato é que ele foi doutor honoris causa de 30 universidades mundo afora e é considerado um dos, se não o maior pensador da pedagogia moderna do mundo, tá? Você pode ter seus fatores políticos para não concordar com a posição política do professor Dr. Paulo Freire, que já é falecido, né, desde 1997. Contudo, se você não tem acesso à qualidade do trabalho e às obras, né, deste autor, eu recomendo não fazer críticas completamente cegas.
tá? Eu sempre falo para nós buscarmos nos informar antes de validar ou comunicar qualquer coisa. Bom, misturando um pouco dessa filosofia, muito do que tem na Pedagogia da Autonomia, principal obra do professor Paulo Freire, misturando um pouco com um discurso, né, que eu observei do professor Luiz Felipe Pondé, também achei muito interessante alguns pontos, e também reflexões práticas da minha experiência docente, né, que já acumula-se aí cerca de 14 anos. Tá? Bom, eu tenho experiência docente no ramo superior, não nas escolas, né, não no ramo de ensino básico, né, fundamental e médio. Bom, nós vamos falar sobre isso nesse momento. O que vem acontecendo há alguns anos já, antes da pandemia, neste, vamos chamar assim, mercado de ensino privado. Eu não vou falar da escola pública aqui, já que a escola pública já sofre sistematicamente com problemas mais sérios, como a miséria, como a violência e questões que impedem, né, um itinerário de ensino adequado. Aqui nós vamos falar do quê? Das escolas privadas. Há muitos anos, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, que é algo extremamente positivo, profissionalmente falando, as famílias vêm experimentando uma baixa de fertilidade, né? Com o tempo, as mulheres vão deixando mais para frente para ter filhos, vão priorizando as suas carreiras, né? Vão privilegiando as poupanças, né, pessoais familiares e, claro, vão deixando a maternidade em segundo plano, reduzindo a fertilidade familiar. Isso, obviamente, reduz a quantidade de jovens que vão estudar e traz uma escassez e uma alta competitividade por parte dos colégios particulares entre si. Como eu já expliquei no início do vídeo, como a gente responde a uma dificuldade, tá, por um market share extremamente agressivo, aumentando as políticas do marketing, aumentando as campanhas de marketing. Tá? E como as escolas trabalharam isso? Trabalharam de modo muito competente o marketing, trazendo uma visão de acolhimento dos filhos para os pais. Muitos pais sentem uma culpabilidade alta por não ter disponibilidade de dar atenção para seus filhos, já que eles têm carreiras ocupadas, e eles escolhem as suas escolas de acordo com os colégios que melhor tratam seus filhos, seja em grau de professor, de coordenador ou até demais funcionários assistentes de pedagogia, tá? Isso é muito bom, todo mundo, claro, quer que seu filho seja muito bem tratado. O que acontece é o seguinte: qual é a realidade do professor no Brasil até nessas escolas? Os professores geralmente iniciam bastante motivados as suas carreiras, tá? É algo que é fato. Porque esse profissional jovem tem sonhos, ele acredita que o ensino é algo gostoso de se trabalhar. E com o passar dos anos, esses sonhos, esses desígnios, tudo isso vai passando. O salário vai ficando baixo para as contas, né? Ele vai observando que muito do que ele gostaria de mudar na sociedade, existem fatores maiores que limitam isso. Ele vai observando que há fatores que são irreversíveis, que são maiores e são políticos, e que ele, infelizmente, na esfera que ele está atuando, ele não pode fazer absolutamente nada. Bom, isso claramente desmotiva. O desemprego na área do professorado é extremamente alto, portanto, se um professor é demitido, você tem uma fila de outros professores para suprir, há um custo de hora-aula mais baixo, inclusive, tá, em relação ao professor que foi demitido. Então, o que a gente observa aí é o seguinte: é um coletivo de desmotivação. E esses professores, como qualquer outro profissional, eles querem, claro, permanecer nos seus trabalhos. Eles não querem se expor a risco de demissões à torto e direito. O que esses professores fazem? Se tornam um elo do material publicitário da escola. Portanto, esses professores, eles vão fazer o quê?
eu vou acolher esses alunos, né? Eu vou conversar com esses alunos sobre coisas que interessem, basicamente, o ativismo ao qual o marketing já abraçou há alguns anos. E as redes difundem isso de modo categórico. Então eu vou falar sobre polêmicas, sobre situações, vamos dizer assim, sociais, que vão interessar mais o aluno do que, por exemplo, falar de cálculo estequiométrico em química, né? Ou falar sobre a política monetária americana por um dado período de tempo, ou discutir a época do Império do Brasil e o que isso trouxe de qualidades mercantis ao nosso país. Esse professor, ele prefere se tornar um ativista dentro de sala. Os alunos preferem, afinal não é gostoso estudar e não é divertido realmente estudar, tá? E o que acontece? Os alunos estão felizes, o professor está feliz, a coordenação está feliz. Conclusão, todo mundo ganha. O pai fica feliz que o filho está feliz e todo mundo ganha. Bom, muito bem, há algo de muito grave nessa situação. O que seria de muito grave nessa situação? O professor, ele não é um profissional igual qualquer outro que mantém a sua diplomacia na companhia para poder manter o seu emprego. O professor, como o próprio Paulo Freire fala na sua obra, ele é um agente político de transformação. E fundamental, porque todo mundo passa pelo serviço, pelo trabalho, pela atuação de inúmeros professores durante a vida. Conclusão: se o professor ele não aborda as temáticas que ele precisa abordar em sala, ele deixa de trazer ideias, fatos, controvérsias, ensinar o aluno a ter informações frontais contra as evidências que ele acredita, refazer o pensamento, direcionar as pessoas para o que efetivamente precisa ser feito independente da vontade dela. Esse é o papel do professor. E o professor, ele precisa ter segurança e autonomia dentro de sala. Ele precisa ser respeitado enquanto uma autoridade do saber. Se o aluno olha para ele e fala assim, você vem de bicicleta me dar aula, eu venho de BMW, eu não vou ficar ouvindo, porque eu não quero andar de bicicleta que nem você na sua idade. Ele não vai ouvir o professor. Não importa o quão boa seja a aula desse professor. Esse professor não tem ascensão intelectual sobre a turma. Conclusão: desconstrói-se a imagem do professor. O professor, infelizmente, é forçado a aceitar isso. A autoridade dele é completamente perdida. E ele faz o seguinte: ele usa um subterfúgio também freiriano, por isso que muita gente fala mal Paulo Freire sem saber, mas utiliza uma sofisma. Ele vem e fala assim, estou usando tema gerador freiriano para dar aula. Então eu vou pegar, por exemplo, algo que faz parte do universo do aluno ou que faz parte da atualidade para dar aula. Muito bem. Se o que aconteceu na atualidade, se o contexto do aluno tiver a ver com o seu conteúdo a ser lecionado, ao qual você é um especialista dentro de sala, fantástico, parabéns, você está fazendo um trabalho ótimo. Agora, uma vez que você use isso, um subterfúgio, para atrair a sua audiência de alunos, e aquilo não está ensinando o que é a sua obrigação ensinar, você está, na realidade, utilizando uma ferramenta de marketing para iludir alunos e pais. E o que está acontecendo é, você está deixando de ensinar não só a estequiometria e o mol para os químicos, você está deixando de ensinar sobre como reformular o pensamento, como refletir e como acatar bem as informações frontais. Bom, muito bem. Esses profissionais, portanto, vão ser formados, as crianças vão se formar nas escolas, obviamente, não é? Com essa situação de não ter uma faculdade de pensamento sadio, sem conseguir acatar controvérsias, sem conseguir receber informações frontais
e refletir e reformular o seu pensamento. E essas pessoas, claro, passam por cursos universitários, que se forem universidades particulares, algo similar é observado, tá? Há seus gargalos que eu não vou me estender aqui, mas há questões também similares na universidade particular. O professor tem um compromisso com o emprego dele na universidade particular, tá? Que está acima da obrigação dele, manter o emprego e pagar as contas está à frente, portanto, a diplomacia com o aluno ultrapassa o que ele deve fazer para ele. E o que acontece? Esse profissional, ele vai buscar um estágio com uma mente altamente ativista, ou seja, ele não consegue discutir o que ele precisa. Por um outro lado, ele tem uma opinião formada, por exemplo, por cada coisa que está acontecendo, que também não é dele. Ele recebe e sai usando por aí quase como um vômito intelectual. Ele não consegue ver os dois lados. E se alguém vier conversar com ele, dando uma outra ótica de modo respeitoso, ele tem uma repulsa enorme e fortemente rebate isso. Muito bem. O que isso afeta os recursos humanos e a retenção desses profissionais? Absolutamente tudo. Esses profissionais chegam numa empresa sem conseguir desenvolver boas relações com seus colegas, em grande parte. Eles não conseguem acomodar desafios e, principalmente, participar de reuniões recebendo informações frontais. Eles precisam sempre ser corroborados pela concordância. Esses profissionais têm uma baixa autoestima enorme. Eles associam que as ideias deles os qualificam. E ter ideias ruins é algo muito natural, gente. E uma ideia ruim não te caracteriza, né? São profissionais sensíveis, altamente sensíveis, tá? E que basicamente não conseguem enxergar a autoridade no próprio chefe. Ué, como assim? O chefe paga o salário. Isso já diz que é autoridade. Aí é que tá. O professor tinha a figura de construir a autoridade, o respeito às estruturas formais formadas, respeito à hierarquia. Claro, o seu chefe tem mais experiência ali, ele conhece mais sobre o assunto, ele tem uma visão, muito provavelmente, da necessidade dos autogestores. Você precisa respeitá-lo e entender as necessidades dele e acomodar as necessidades dele no trabalho. E, claro, receber o seu salário em prol do seu serviço prestado. Agora, o que acontece é, se essa pessoa não teve a construção de respeitar autoridades, não é um salário que vai fazer essas pessoas respeitarem os seus chefes. Não é uma empresa colocar, sei lá, uma mesa de sinuca ou de ping-pong que vai fazer esse funcionário ficar trabalhando nela. E pior, muito do que são sentimentos próprios de não conseguir respeito às estruturas formais e hierárquicas de uma empresa fazem com que ele pense que aquilo é ruim e tóxico. Existem empresas ruins e tóxicas e com políticas de tratamento dos recursos humanos péssimas. Não nego isso. Só que esse indivíduo ele vai pensar o quê? Todo ambiente é tóxico. Com isso, soma-se a outros fatores sociais do jovem estar saindo da casa dos pais mais tarde, portanto, uma dependência menor do salário, a necessidade de utilizar o salário para o pagamento das contas habituais. Isso faz com que o jovem não se prenda ao seu trabalho. E não se prenda não só por necessidade financeira, mas não se prenda ideologicamente falando. Para ele, um chefe dando ordem, porque chefe tem que dar ordem. Ele precisa que você cumpra as ordens, porque uma empresa não é uma democracia. Uma empresa, ela tem estrutura hierárquica para otimizar os trabalhos, para que se siga os objetivos que são determinados por um comitê, por exemplo, um comitê administrativo, né, de investidores,
juntamente aos presidentes executivos. Isso varia, claro, na organização da empresa. Existem diversas formas de organização empresarial, como, por exemplo, linha e assessoria, mas a estrutura da empresa e a obediência a essa estrutura e respeito é absolutamente vital para a obtenção de bons resultados de mercado para qualquer companhia. E a retenção de profissionais também é algo extremamente importante. Conclusão, do que nasceu de um marketing agressivo de mercado, hoje se torna um grande desafio para recursos humanos e gestores de ser vencido. O que fazer? Claro, eu não tenho as soluções assim de pronto e direito. Eu aplico muito nos meus cursos e nas minhas aulas, ideias que eu tenho para buscar soluções atuando diretamente nos profissionais. Mas o que nós observamos é o seguinte: se você é pai e mãe, primeiro, ensine os seus filhos a respeitar professores. Não fique apenas buscando que a escola o receba bem e faça com suas vontades. Entenda que o papel do professor é um papel político de transformação e ele precisa ser respeitado enquanto autoridade do conhecimento em sala de aula. O seu filho precisa entender que ele é uma autoridade e que ele deve aprender a respeitar autoridades, assim como será, por exemplo, o chefe dele. Tá certo? Então, se você é pai, cobre que a escola cumpra com o itinerário de ensino, as LDBs, cobre que a escola ela aplique as matérias, que o seu filho tenha as matérias que ele precisa ter, porque aquilo é o que vai entregar o que ele precisa para o futuro dele. Eu estou em desacordo com o que é ensinado, tudo bem, todo mundo tem a sua opinião, mas ela é técnica. Você entende de ensino, porque opinião sobre ensino todo mundo tem. É algo que sempre se pensa em benevolência, sempre parece algo muito bonzinho. Só tem uma coisa: recursos materiais nunca são disponibilizados de modo, vamos dizer assim, necessário para o desenvolvimento da educação. Então, não adianta nada a sua opinião, a sua benevolência, se ela não for técnica e se não for acompanhada, claro, de aportes fundamentais da educação. Então, se você é pai, é isso. Se você é professor, dê aula, ok? Puxa, mas encontre formas de dar aulas interessantes. Encontre formas reais de aplicação do que você está ensinando. É possível sim utilizar o tema gerador, mas de forma legítima e não a fugir dos assuntos que precisam ser tratados de sala de aula. O ativismo só vai trazer sensibilidades que dificultam a vida do seu aluno depois. Não estou nem aí para o aluno, eu só quero meu emprego. Largue a docência. Não é possível ser docente tendo compromisso não com a transformação de mentes, e sim com o seu emprego. Se você é coordenador, exija que os seus professores ensinem o que precisa ser ensinado. Existe momento para lazer, existe recreio, existem brincadeiras que são bem-vindas e sadias, mas é necessário ser ensinado. Se você faz parte dos recursos humanos, hoje, das companhias, é importante entender essas características desses profissionais. E muitas vezes buscar a capacitação desses profissionais nesse momento, por mais seja difícil. Terapias cognitivas somadas à capacitação técnica e convergência de assuntos, tá certo? Infelizmente, é um desafio atual que foi gerado pelo marketing. Mesmo marketing que alavanca vendas, cresce empresas e cria oportunidades, hoje forma um recurso humano fraco e despreparado.